Hoje é dia de Santo Evaristo. Quero que o senhor conte um pouquinho da história dele para nós, essa história que a gente já sabe que é muito bonita, né? Santo Evaristo foi o quinto Papa da Igreja. Ele substituiu o Papa Clemente, que foi também um mártir da Igreja, né? Então, quando elegeram ele Papa, Evaristo não quis assumir como Papa. Por quê? Porque ele se achava indigno, ou seja, um pecador. Mas os padres, os bispos insistiram tanto que Evaristo acabou, né, aceitando o seu ministério como sacerdote. Assim ele governou a igreja a partir do ano 101 a 107. Ou seja, ele foi o quinto sucessor de Pedro. Na época surgiu muitas heresias, ou seja, contra a doutrina da igreja. Ele combateu com calma, com amor, né? O seu exemplo fez converter muitas pessoas dentro do Império Romano. Uma coisa assim, interessante que ele deu ênfase para a catequese das crianças e também dos escravos da época. Ele dizia que os escravos deveriam ser tratados como homens livres. Então, todo esse cuidado pelas pessoas excluídas da época. Outra coisa importante que o Papa Evaristo organizou na época, que hoje nós chamamos de paróquia, ele dividiu então as igrejas em pequenas paróquias para ter uma vida própria, para ter uma organização própria. Por isso que hoje a nossa diocese ela é constituída por 28 paróquias, onde tem um bispo, né, que coordena todas essas paróquias, né, junto com os seus padres, com seus vigários e com seus diáconos. Aqui nós temos um diácono, Valdivino, e o ano que vem estaremos ordenando mais 3 diáconos, né, na cidade de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul também. Outra coisa importante que o Papa Evaristo fez foi tornar seu casamento público. Até então era mais o casamento em casa, na residência. Então tornou o casamento público, fazendo assim nas igrejas. Outra coisa importante que ele deu ênfase foi ir visitar essas paróquias. Ele ia nas paróquias, visitar os párocos, as igrejas, o povo, e dava muita força, animava na fé e na esperança. E ele foi condenado, né, e morto no dia 26 de outubro, né, do ano 107. No ano 107 ele foi, né, martirizado. E ele foi enterrado ao lado, né, do túmulo de São Pedro, na cripta da Basílica São Pedro. Eu tive a graça de estar lá visitando, né, a túmulo de São Pedro, de Santo Evaristo e de tantos outros papas. Por isso que ele marcou, né, a nossa igreja, marcou a nossa história.